Deus tem muito mais. Eu queria falar nessa noite, essa última música. Quero agradecer todas as pessoas que nos visitam, que estão entrando aqui pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, que já não se sente mais como visitante, mas que já faz parte dessa família. Para nós é um prazer. Você realmente, nós não encaramos você, não enxergamos você como visita, mas como um irmão que Deus, que o nosso Pai tem mandado aqui para fazer parte dessa grande família que é abençoada por Ele. Amém, meus queridos? Eu queria falar como tema da minha palavra, da minha mensagem de hoje, usar o tema, não é tempo de parar. Não é tempo de parar. A gente vive um tempo onde a pressão tem sido tão grande, de diversas áreas, em várias situações que nós vivemos, que nos leva a pensar em parar. Às vezes não parar, se não desistir da vida, mas viver deixando a vida nos levar, que também acaba quase sendo aquilo que desistir mesmo de sonhos, de projetos. Eu sempre tenho falado aqui, eu acredito que Deus tem grandes coisas para nós, para mim, para a vida do meu pai, da minha mãe com 81 anos, eu acredito que Deus tem mais para eles. Eu acredito que Deus tem mais para sua casa, para sua família, para você, independente da tua idade, independente do que você tem vivido, porque a palavra de Deus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Esse mundo tem tentado fazer isso das pessoas, dos filhos de Deus, tem tentado roubar a alegria, a satisfação, os sonhos, tem frustrado tanto, mas a palavra de Deus continua falando, mas eu, Jesus, vim para dar vida e vida abundante. Nós sabemos que a vida do crente é como outro versículo, que é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais. Quando é 7 horas, 6 horas da manhã, começa aquela luzinha, mas ao longo do dia, ela vai brilhando mais. Na hora que chega meio-dia, aquele sol. A minha vida, a tua vida tem que ser assim, dia após dia, a gente tem que crescer, a gente tem que conquistar. E tudo isso porque Deus fez assim, Deus quer nos abençoar. Deus, Ele morreu na cruz, não foi para que a gente tenha uma vida medíocre, uma vida miserável, mas Deus tem bênçãos, Deus tem promessas, a palavra dEle é repleta de promessa para mim, para você, tem promessa para aquele que está sofrendo, tem promessa para aquele que está abatido, aquele que está desejando algo mais, tem promessa para você, tem promessa para todos nós. E eu quero dizer que não é uma, duas, três, são várias, são muitas promessas que Deus tem para nós, meu querido. Mas às vezes parece que nunca vai chegar. Às vezes parece que a gente ouve, a gente sonha, a gente passa tempo acreditando, mas daí de repente, a hora que começa a demorar o tempo, a gente fala, será que não é só isso que Deus tem para mim? Porque eu fiz escolhas erradas, acho que agora eu já estou velho, eu acho que é isso mesmo que Deus tem para mim. Acho que a vida que eu tenho, a vida emocional, a vida familiar, a vida matrimonial, acho que o que Deus tem para mim é essa vida que eu vivo no casamento. Acho que Deus tem para mim é essa vida que eu vivo, às vezes, capengando espiritualmente, o meu ministério, aqueles projetos, os sonhos de ver meus filhos. Eu acho que é isso mesmo. E eu quero dizer algo para você nessa noite, eu quero ler só um versículo, para a gente meditar nessa noite, e você vai entender o que eu estou falando, e quero desafiar você a sair daqui, não parando, não desistindo, porque não é tempo de parar, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em Josué capítulo 13, versículo 1, Josué, considerado um conquistador de Deus. Josué capítulo 13, versículo 1. Josué aqui, quando ele começa a conquista, ele tem por volta de uns 75, de 70 a 80 ali, 70 a 80 anos. Ele começa ali quando Moisés morre, e ele começa
conquistar a terra, ele entra na terra com o seu exército, e Deus vai abençoando, e eles vão conquistando. Mas o tempo passa, ele vai ficando, a idade vai chegando, eu acho que ele vai pensando assim, puxa, já conquistamos, já tivemos muitas vitórias, Deus prometeu uma terra vasta, Deus prometeu toda essa terra, onde a gente conseguia olhar, mas olha, o que a gente tem hoje já está bom demais, até mesmo porque já se passaram 20 anos, já se passaram 25 anos de luta, de guerra, de batalha. Eu acho que está bom, estou cansado, a idade chegou. Olha que Deus fala para ele em Josué 13:3, 13:1, diz assim, eu tenho um texto aqui, mania de olhar ali. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Eu vou repetir porque acho que vocês não entenderam e você não está trazendo para você, então eu queria que você ouvisse de Deus isso hoje. Sendo Josué já velho, já tendo batalhado bastante, já teve conquistas, e já a idade chegando, ele ouve do Senhor, o Senhor lhe diz: você já está velho, mas ainda há muita terra para ser conquistada. O Senhor trouxe aqui para falar, há muito para você conquistar ainda. Tem muita promessa, tem muita terra, tem muita conquista para você, tem muita conquista para nós. Não é uma pandemia, não são situações, sofrimentos, frustrações que vão fazer o povo de Deus, que vai fazer o povo de Deus parar no meio do caminho, porque quem promete é fiel para cumprir a sua promessa. E quem falou que Josué, quem deu a promessa, quem deu aquela terra foi o próprio Deus. Josué só tinha que tomar posse. Meu querido, muitas vezes nós não estamos tomando posse daquilo que Deus já prometeu para nós, quer seja na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Não é porque Deus não prometeu, porque Deus não quer, é simplesmente porque talvez a idade chegou. E a idade aqui eu quero colocar, talvez é porque o cansaço chegou, é porque talvez o desânimo chegou, talvez o conformismo chegou, e acho que já está bom, o que eu tenho, a minha vida, mas Deus te trouxe aqui para falar: eu tenho mais para você, tem mais promessa minha para você, tem vida abundante para você, tem mais alegria, tem mais satisfação, tem mais realização, tem mais projetos, tem mais de mim para você, em nome de Jesus. Meu querido, nessa passagem, esse versículo só, mas é aquilo que eu falei, nesse versículo Josué já estava mais ou menos com 90 a 100 anos, então já tinha se passado 20, 25 anos, desde quando ele começa ali as conquistas. Mas ele conquista vários povos, ele é um vencedor, mas ele ouve uma chamada de Deus, e eu queria que a gente pudesse entender, e eu acho que ele entendeu, eu acredito que ele entendeu, e você vai perceber. Você precisa entender que independente de onde você se encontre na vida, existem mais promessas de Deus para você, existe mais terra prometida para você, existe o mais de Deus na tua vida, na tua casa, para a tua família. Josué precisava entender que Deus tinha mais para ele e para aquele povo. Deus não tinha metade da terra, uma parte, até mesmo porque o nosso Deus não é o Deus de metade, o nosso Deus é de completude. Ele faz tudo completo, Ele não faz nada pela metade, Ele não faz nada assim, de um jeito, tá bom, não tá bom. Nosso Deus é um Deus mais que abundante, é um Deus que faz além, muito além, é aquele que é capaz de fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Sabe, a gente às vezes vive sempre com dificuldade, sempre mendigando, e às vezes a gente cansa de mendigar, mas na verdade a gente está mendigando porque nós não entendemos que muitas coisas já foram conquistadas para nós na cruz do Calvário, mas a gente precisa ir à luta, a gente precisa conquistar. Mas se Deus já deu, Deus já tinha dado a terra, mas tinha gigante para eles vencerem, tinha terra para eles conquistarem, tinha luta. E aqui está um grande problema, às vezes nós não conquistamos, não tomamos posse daquilo, porque a gente acha que Deus prometeu, e um dia a gente sentado no sofá, murmurando de tanto reclamar, a coisa vai cair no nosso colo. Josué lá no momento falou, acho que está bom, não precisa, não. Meu querido, nosso descanso é na eternidade. Aqui a gente precisa continuar batalhando, guerreando, avançando para a glória de Deus, porque cada conquista que um filho de Deus tem, a glória é para ele, ele é honrado, ele é glorificado. Quando um filho de Deus tem uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, a glória de Deus se manifesta naquela vida. Mas às vezes nós vivemos assim, puxa, está difícil. Está difícil porque você não se apropria, não toma fé e não sai à luta, porque às vezes você está com medo dos gigantes. Mas como Josué e o próprio Caleb lá atrás puderam declarar, não sejamos incrédulos, tão somente vamos, se o Senhor nos alegrar, se o Senhor se alegrar de nós, aqueles gigantes vão se tornar como pão, nós vamos pisar nele. O que tem te impedido? É gigante? De viver o mais de Deus? Que nessa noite, se o que te fez parar foi gigantes, quer seja na tua casa, na tua família, foi medo, o Senhor está nessa noite falando, está na hora de levantar, porque tem promessa minha para você, tem milagre meu para você, tem conquista minha para você, tem vida melhor, tem vida abundante minha para você, em nome de Jesus. Josué tanto entende, que ele se levanta e continua conquistando, continua dividindo, tinha mais trabalho, mas às vezes a idade chega, às vezes a gente, e aqui não é diferente, depois de uma pandemia dessa, depois de alguns problemas na casa, depois de perdas, depois de frustrações, a gente às vezes se sente como alguém de 90, 100 anos, né? Dependendo de alguém, porque dependendo de alguém de 100 anos, ele se enxerga com 18, no caso do meu pai é mais ou menos assim, mas às vezes a gente se sente cansado, desanimado, mas o Senhor vem aqui até Josué, e ele começa, e ele conquista mais, e ele começa a dividir a terra, tudo que Deus vai orientando para ele, olha como ele entende, entende tanto que, esse texto que nós lemos, é Josué 13:1, Josué 18:3, agora já não é mais Deus chamando a sua atenção, agora é Josué falando ao povo. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Meu querido, quando a gente consegue entender que Deus tem mais para a gente se levanta, e a gente começa a ir à luta, conquistar e viver aquilo que Deus tem, a gente não só vive, mas a gente se torna influência, a gente se torna referência, a gente se torna incentivador, a gente começa a olhar para as pessoas, fala assim, gente, eu parei ali atrás, mas Deus chegou para mim, o Espírito dele falou comigo, falou, Marinho, levanta que tem mais, que não, nada vai parar essa igreja, nada vai parar os planos que eu tenho para vocês, porque isso não muda, não é pandemia, não são situações difíceis, não é o país, não é a crise, porque vocês não são movidos por essas coisas, o meu povo é movido pela minha palavra, pelo meu poder, pelas minhas promessas. Então se levante e volte a conquistar, volte a avançar, volte a tomar posse de tudo aquilo que eu falei para você, em nome de Jesus. Daí sabe o que um Josué faz? Sabe o que um pastor Marinho faz? Ele vem e começa a falar, gente, até quando a gente não vai viver as promessas que Deus tem para nós? Foi isso que Josué fez. Mas sabe o que aquele povo fez? Se levantou. Também não foi mais só Josué se levantando e conquistando,
foi aquele povo, e aquele povo se encheu de fé e de esperança, e perceberam que tinha muito ainda para conquistar. E o meu desejo nessa noite é que você, que essa igreja, que cada um de nós possamos perceber que Deus tem muito mais para nós, que Deus tem muito mais para nossa casa, para nossa família, que Deus tem muito mais para nossa igreja, que Deus tem muito mais para nossa cidade, que Deus tem muito mais para o nosso país, Deus tem muito mais para o seu povo aqui no Brasil. Mas nós precisamos levantar e acordar, não é tempo de parar, por causa de passado, por causa de cansaço, por causa de tristeza, por causa de abatimento, porque a palavra de Deus, ela vem com uma força, e nos renova, e nos levanta, e nos faz mais do que vencedor, ou seja, ela nos faz mais que conquistador. Amém, meu querido? Precisamos lembrar que nosso Deus é imutável, é fiel, que o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Acaso Ele teria falado e voltaria atrás? Acaso Ele teria falado e se arrependido? Não, meu querido, tudo que Ele fala, tudo que Ele promete para nós, se esse povo, se Josué tinha promessas e todas foram cumpridas, isso daqui é na antiga aliança, e quanto mais, daí eu já falei, você estudou o livro de Hebreus, se aquele povo recebeu, se aquele povo viveu o extraordinário, imagine nós na nova aliança, agora que temos um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Não podemos conquistar agora, porque agora não é na nossa força, mas é naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Basta mim e você crermos e tomarmos posse que nós vamos conquistar. Josué 23:14 diz, o próprio Josué depois, olha, Josué 13, Josué 18, olha Josué já no final da vida, quase já se despedindo, ele fala: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, estou morrendo, mas vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma de vocês, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Por que vai falhar com a gente? Se nós vivemos uma nova aliança, se nós vivemos um tempo da graça, se nós vivemos um tempo onde estamos com o Espírito Santo em nós, não mais num local, mas o Espírito Santo de Deus, Ele habita, Ele vai comigo para minha casa, para o meu trabalho, vai com você, para você ter condições de, através da palavra, através da fé, começar a declarar na sua casa, no seu casamento, na sua família, na cidade, quer seja onde você estiver, falando assim: eu sei que nenhuma das promessas que Deus fez para mim, na sua palavra, e eu já sei, eu já ouvi, vai deixar de se cumprir, porque o meu Deus é fiel. A palavra dele não volta atrás. Tudo pode passar, as circunstâncias mudam, mas a palavra de Deus jamais muda e jamais passa. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque nós somos o povo de Deus, nós falamos que nós somos a turma da fé, a turma que cremos em Jesus, mas então a gente precisa se apegar com firmeza a essa fé, a essa esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia. Primeiro, Deus ainda tem conquista para você, meu querido. Segundo, a sua condição não serve de desculpa para Deus, para você pensar em parar. A sua condição, porque quando Deus fala eu sei que você está velho, eu sei que a idade chegou, eu sei que você não é mais um jovenzinho, sei que você já não é mais aquele guerreiro que ia na frente, matava 15 de uma vez, mas na verdade você nunca fez na tua força, você nunca dependeu da tua juventude. Você sabe qual é o nosso problema? A gente está sempre dependendo da gente ou de outros. Quando a gente entender que para as promessas de Deus se cumprir,
não depende da minha capacidade, não depende da minha força, não depende do outro, não depende do patrão, não depende do marido, não depende do filho, não depende daquele que fez a promessa, daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Sua fragilidade, sua falta de recursos, sua idade, a sua falta de força, na verdade são o que Deus muitas vezes usa para a conquista, porque daí quando Ele conquista através das suas limitações, não tem como você se gloriar em você, daí a glória vai para Ele. Por isso que diante de um exército com 32 mil soldados, Ele fala, tem muita gente lá com Gideão, talvez se vocês ganharem, vocês vão falar assim, a gente ganhou porque a gente, você viu quem que está aqui, você viu essa igreja, você viu como que está aqui, você viu os líderes, você viu os pastores, você viu, olha na minha casa, olha, você vê como que eu sou inteligente, como eu trabalho, você vê, às vezes talvez Deus fala assim, talvez seja por isso que eu não quero, eu vou permitir alguns abalos, algumas dificuldades, porque talvez se você conquistar hoje, quando está tudo assim no auge, talvez você vai achar que é porque você foi um bom pai, porque você é isso, mas quando às vezes a gente se depara com as nossas fragilidades, ou aqui eu estou usando a idade como algo que impõe algumas dificuldades, mas as nossas dificuldades, as nossas fragilidades, elas não são desculpas para nós pararmos. Eu não sei falar, eu não consigo, eu não sei isso, eu acho que, meu querido, lembra quem fez isso? Jeremias. Eu sou muito novo, mas olha, eu já, antes de você nascer, eu já te designei a profeta, já te fiz profeta e já designei as nações. Ou seja, você não está indo por causa da tua idade, você está indo porque eu escolhi, te formei para isso. Você lembra do pequenino Davi enfrentando um gigante? Já pensou se ele olha os soldados, todos com armamento, todos grandes, todos musculosos, todos com treinamento especial, e ele vê tudo aquilo, todos esses caras com medo, é gigante. Quem sou eu, Deus? Olha o meu tamanho. Não, ele sabe que ele vai, não por causa do tamanho, não por causa da sua força, não por causa dos seus atributos, mas ele fala, você vem contra mim com a tua força, com a tua espada, com o teu tamanho, mas eu vou com você em nome do Deus de Israel. Eu vou com você sabendo que existe uma força, uma promessa que me garante, eu tenho uma aliança com Deus, e Ele me faz mais do que vencedores. Eu vou até você já com a certeza da vitória, porque eu não olho as circunstâncias, eu não olho as dificuldades, eu olho o tamanho, a força, o poder, a fidelidade do meu Deus. Por isso que eu enfrento e tomo posse da vitória, das promessas de Deus. Que nessa noite nós possamos voltar a olhar os gigantes, a olhar as dificuldades, a olhar tudo aquilo que nos cerca, e lembrar que tudo isso diante do meu Deus não é nada, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Se é impossível para mim, não é impossível para Deus. Também queria trazer à memória, lembrar você do frágil povo de Israel diante do poderoso Egito. Se esse povo olhasse a sua condição para tomar posse da promessa da libertação, eu vou tirar vocês, eu tenho ouvido o clamor, eu tenho ouvido a dificuldade, a angústia, e eu tenho uma promessa que eu vou descer e vou tirar, vou livrar vocês. Eles iam olhar, puxa, mas como que a gente vai fazer? Não tem armamento, não tem nada, a gente é diante da maior potência mundial, como que a gente vai fazer? Não, mas não é por causa de vocês, é por causa do meu poder. Aqui, esse texto, deixa eu ver aqui, o texto maravilhoso, quando o povo de Israel, depois das pragas, eles se deparam diante do Mar Vermelho ali. Agora não é mais só o exército
poderoso. Agora é o exército poderoso, montanhas do lado e um mar na sua frente. E agora? Agora vem Êxodo 14, 15, que diz assim: o povo começa a ficar desesperado, começa a reclamar. Moisés, você tirou a gente, sabia que não ia dar certo, porque nós não temos condição de lutar com esse povo, e agora a gente está perdido. Moisés começa a clamar para o seu Deus, porque ele sabia que tudo aquilo era por causa de Deus, não era por causa da coragem daqueles homens. De repente o Senhor responde, e Moisés fala: o Senhor lutará por você. Está difícil? O Senhor lutará por você. É quase impossível. Eu parei de sonhar porque era muito complicado. Eu desanimei porque já está tempo. O Senhor lutará por você. Eu desisti por causa da minha, eu não sei, eu não consigo, é complicado demais. Eu quero dizer, o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se, lancem as suas ansiedades diante do Senhor, tão somente creiam. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? A promessa já está aí. Diga aos israelitas que sigam avante. Mas tem água, tem mar. Sabe que momento que o mar se abriu? O momento que os pés começaram a tocar nas águas. Tem muitas conquistas que só virão a partir do momento que nós olharmos para o Senhor, lembrar que Ele é que luta por nós. Eu vou avançar, eu não vou parar, não vou desistir, não é momento, é momento de avançar, de conquistar, porque é Ele que luta por mim. E daí eu vou olhar para as dificuldades e vou continuar seguindo e prosseguindo, mesmo em meio às dificuldades. Sabe por quê? Porque enquanto eu avanço, as dificuldades vão ter que dar licença, porque não vão dar licença para o marinho, não vão dar licença para você, mas vão ter que dar licença para a palavra poderosa que comanda o mar, a tempestade, todas as coisas. De repente, por causa da minha fé, por causa daquilo que eu acredito na promessa de Deus, eu vou pisar no mar e o mar vai se abrir. E do outro lado eu vou cantar o hino da vitória. E do outro lado eu vou poder realmente ver que Deus é Deus, que o nosso Deus, Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Que tem aquele texto que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus igual a esse Deus, o nosso Deus que trabalha, que luta para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele entrega e decide não parar pelo caminho, não parar diante do mar, mas continuar marchando. Diga ao povo que ande. O Senhor está falando para você: continue, não pare. Mas tem mar, pise na água, porque o mar vai se abrir. Continue. Mas está complicado, porque tantas coisas. Meu querido, esses primeiros pontos. Primeiro, Deus ainda tem conquista para você. Segundo, a sua condição não serve de desculpa para Deus, para você parar. Deus, isso é uma frase que diante dos textos que eu quero ler, se você quiser anotar essa frase: Deus ama revelar o seu poder e força através da nossa fraqueza. Eu vou repetir: Deus ama revelar o seu poder e força através da nossa fraqueza. Joel 3:10, um povo que estava prestes a enfrentar uma batalha, sem armamento, sem treinamento militar, mas era o povo de Deus. Era um povo que se sentia fraco, inadequado para a guerra. Mas daí vem a palavra do profeta, Joel 3:10, diz assim: forjar, o próprio Deus falando através da boca do profeta: forjai espadas das vossas relhas de arado, da ferramenta que vocês usam, são lavradores. Então, começa a fazer espada dessas ferramentas, e lanças das vossas podadeiras. Vocês não têm
vocês não têm espada, vocês não têm armamento, pode fazer do que vocês tiverem, mas façam, não tenham medo, não parem, não vão para o canto, falar, e agora acabou, vamos desistir, vamos parar no meio do caminho, porque a gente, olha, você vê, está difícil, a vida está difícil, tudo subindo, tudo aumentando, os problemas familiares, esse mundão, a coisa está difícil, a gente não tem, parece espada, então sabe o que vamos fazer? Vamos ficar só quietinho, vamos ficar, o Senhor fala assim, pegue o que você tem na mão, o que você é lavrador, pegue as suas ferramentas, e comece a usar como espada. Mas eu vou fazer isso daí, mas eu sou fraco, eu não sou um guerreiro. O versículo continua: forjai espadas das vossas relhas do arado e lanças, das vossas podadeiras e das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Que Deus está falando, meus queridos, faça o que cabe a vocês, use aquilo que vocês têm. Mas eu sou fraco, então diga ao fraco, eu, o Deus de vocês, sou forte, e vocês vão vencer essas guerras, não por causa das espadas, não por causa das suas fraquezas, das suas fragilidades, mas porque o Deus de vocês é forte, é poderoso, é invencível e vai lutar por vocês. Você recebe isso? Deus está falando com você nessa noite, amém? 2 Coríntios 12, de 9 a 10 diz assim, Paulo também falando das dificuldades que ele enfrenta, das suas fraquezas, e falando e orando para Deus, apresentando as suas dificuldades. Daí vem a resposta de Deus, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo fala, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, na minha idade, nas minhas inadequações, nas minhas fragilidades, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas minhas dificuldades, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa em mim, e é aí que eu me torno forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Você acha que não está conquistando, mas a promessa de Deus, porque você é fraco, porque você não tem o que o outro tem, porque você não canta igual o outro, porque você não fala igual o outro, porque você não sabe igual o outro, porque você não nasceu da família do outro, por causa de... O Senhor fala para você, é nesse ponto, é aí, quando você se sente fraco, frágil, se você confiar em mim, você vai se sentir a pessoa mais forte, porque quem vai estar conquistando tudo aquilo que eu mesmo prometi, sou eu, através de você. Amém, meu querido? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Terceiro, não pare no meio do caminho. Não pare no meio do caminho. Eu tenho falado muito sobre a crise na caminhada, as dificuldades quando a gente está no meio do caminho, porque é uma realidade. Josué, como eu falei, ele estava há 20 anos lutando, conquistando. Ele tinha recebido palavras lá de Deus, ser forte e corajoso, aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou dar para você, eu vou estar com você, ninguém vai resistir à tua vida. E ele sai com gás, com a promessa de Deus, ele ouviu Deus falar, então ele sai, ele conquista, ele vai, ele é um líder maravilhoso, é um conquistador, aonde ele vai, ele tem conquista, Deus vai abençoando, ele conquista uma cidade, conquista outra cidade, conquista um povo, ele vai conquistando, só que em meio a isso, ele tem família. Você não sabe o que é isso, né? Ele era um líder maravilhoso na igreja, mas ele tinha que lidar com os seus liderados, com as suas ovelhas, com os seus conflitos pessoais, as frustrações no meio do caminho, com rebeldia, com tantas coisas. 20 anos.
eu acho que chegou um momento que ele olhou e falou assim: cara, ó, essa igreja tá top, cara. Para que querer mais? Olha, tem um monte de cadeira vazia ainda. Cabe muito mais gente ainda. Para que criar novos ministérios? Para que começar a trabalhar para o Senhor? Para que colocar Ele em primeiro lugar? Para que a gente colocar a nossa vida, a vida da nossa família no altar e falar: olha, enquanto eu sou profissional, eu quero servir o Senhor, eu quero colocar os meus talentos, os meus dons, os meus bens a serviço do reino. Para que fazer isso? Dá muito dor de cabeça, muito trabalho. É melhor a gente ter uma vida estável em casa. É melhor a gente ter essa igreja só. Vamos parar de... Tá bom, o staff tá bom, louvor tá bom, pastor tá bom, a igreja, os líderes tá tudo bem. A gente, para que continuar crescendo, conquistando? Já passamos muita dificuldade. Essa pandemia não foi fácil para os líderes, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para o pastor, não foi fácil para a igreja. Então agora, sabe, vamos descansar um pouquinho. Foi isso que Josué pensou. Só que a gente esquece que nós somos servos, nós somos chamados a cumprir não a nossa vontade, nós somos chamados para cumprir a vontade, os planos e os propósitos de Deus nessa terra. Por isso que às vezes, quando a gente começa a ficar meio acomodado, às vezes Deus tem que dar uma cutucada, permitir algumas situações para a gente, não, preciso orar, preciso buscar Deus, a gente precisa ir para a igreja, preciso fazer, porque senão... E eu quero dizer algo aqui, com todo temor e tremor, tem muita gente, não só aqui na igreja, muita gente vivendo um evangelho da acomodação. Eu sirvo a Deus e Ele me serve e a gente vai seguindo assim e beleza. Mas vai chegar um momento, e não é ameaça não, meus queridos. Estou aqui como profeta de Deus, alertando você para quando chegar se lembrar de uma palavra. Quando chegar algumas provações na casa, na família, no trabalho, situações, se lembre, talvez seja Deus falando: é que você parou e tinha mais coisa para você. Queria te usar nisso, queria te usar naquilo, mas você só achou que a vida era isso. Não, a vida é muito mais. A vida é você se tornar um instrumento nas minhas mãos, para você ser um profeta dessa geração, você fazer diferença no teu trabalho, na tua família. Hora que as pessoas que de alguma maneira, e eu acredito que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, mas nós precisamos estar juntos, nos levantando, porque tem muita terra para ser conquistada, tem muita família para ser conquistada, tem muitas vidas para serem conquistadas aqui. E se a gente só querer ficar no nosso quadradinho, tá bom assim, talvez daqui a um tempo Deus venha, você está velho, você está aí cansado, mas eu quero dizer que tem muita coisa para você conquistar. Talvez isso venha em forma, sabe do que? De insatisfação, de inquietação, de frustração. Às vezes você nem acha que é Deus, às vezes você está falando, é o diabo. Eu estou falando assim, às vezes é Deus permitindo algumas coisas, para falar: levanta, dá uma voltinha para trás, e volta. Porque talvez você não viveu e não está vivendo aquilo que eu tenho para você. Mas eu quero dar uma boa notícia. O nosso Deus é um Deus que há sempre tempo. E é isso que eu quero colocar aqui para você agora. Não tenho antes disso, eu quero do terceiro. O quarto ponto tinha um negócio, mas não podemos parar porque está demorando, porque estamos cansados, porque não estamos vendo os resultados. Muitas vezes nós paramos por conta dessas coisas, porque está demorando. Então eu paro, eu me acomodo, eu paro porque eu cansei, eu paro porque tem muito problema, eu cansei porque, e assim a gente vai parando. O rei Jeoás de Israel, e as famosas flechas da vitória, 2 Reis 13, 17 a 19, você pode pôr aí? 2 Reis 13, 17 a 19, Israel estava sendo
açoitado, abatido, estava sendo derrotado, até mesmo pelas escolhas desse rei, porque esse rei fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, mas no momento ele procura o profeta. E eu quero dizer que Deus, Ele está sempre pronto. Eu fiz escolhas erradas, eu não sei o que. Se você procurar o Senhor está sempre pronto a te receber, de braços abertos, pronto a falar: não, as promessas não mudaram, eu morri na cruz para que você viva isso, então você quer, então vem, vamos fazer. E foi isso que aconteceu. Ele procura o profeta, esse rei, profeta quase no leito de morte, estava no leito de morte ali, Eliseu, já no finalzinho da vida, mas o profeta não aguentando, mas falou: é muita derrota, esse povo está massacrando a gente, profeta, o que a gente faz? O profeta Eliseu fala: pega o teu arco e flechas. Ele foi lá, pegou o arco, e Eliseu disse assim, ele disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez, e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Ou seja, você vai ficar livre, ou seja, você vai possuir a terra, você vai conquistar a promessa de Deus sobre a tua vida. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele, disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, ou 7 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, ou teria uma vitória completa. Você tomaria posse de todas as promessas, você tomaria posse da terra completa, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Meu querido, Deus tem vitória completa para nós, para você, mas às vezes nós paramos de fazer a nossa parte no meio do caminho. A gente só faz: tá bom, e às vezes aquilo vem uma vitória, às vezes, mas tá bom, 3 vitórias. Não, Deus tem vitória completa, Deus tem milagre completo. Deus não faz nada pela metade. Deus é aquele que faz, que começa, que vai te acompanhando e termina a caminhada com você, e junto com você canta do outro lado o hino da vitória. Amém? Hebreus 10, 36 a 38, coloca aí, que esses eu não... Hebreus 10, 36 a 38, diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam daí, depois de fazer tudo, depois de atirar as 6 vezes, depois de continuar orando, depois de continuar jejuando, depois de continuar buscando a Deus, depois de continuar orando pelos filhos, depois de continuar sendo a melhor esposa, sendo o melhor marido, sendo o melhor pai, sendo essas pessoas segundo o coração de Deus, depois de procurar viver uma vida de acordo com os ensinos, a vontade de Deus, depois de tudo isso daí, vocês vão receber o que Ele prometeu. Vocês vão receber. Vocês viram Josué falando ali, eu já coloquei o texto, ele lá no final da vida: olha, povo de Israel, vocês viram que nenhuma das promessas que Deus fez para nós falhou, Ele é fiel, e aqui vai: nenhuma das promessas. Se tem promessa que você ainda não alcançou, ou não chegou o tempo, ou talvez você já parou pelo meio do caminho, você deixou de atirar as flechas, mas que nessa noite nós possamos continuar. Gálatas 6:9, Gálatas 6:9, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se não pararmos. 2 Crônicas 15:7, por favor. 2 Crônicas, os sacerdotes levaram 2 Crônicas 15:7, 15:7, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Meu querido, vale a pena
permanecer, prevalecer, perseverar, continuar. Por isso que eu falei, não é tempo de parar. Tem muita gente parando na vida cristã, porque por causa de acomodação, porque acostumou a ficar sem igreja, porque acostumou a ficar sem Deus, e Deus guardou. Olha, eu relaxei com a minha vida espiritual, e Deus está fazendo, e Deus está guardando. Deus é bom, Deus é misericordioso, fala que Ele é longânimo, Ele não quer que ninguém pereça sem a salvação. Então Ele estica, Ele vai esticando. Ele quer que você volte e retorne a viver tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? O último texto desse aqui, que eu achei fantástico. Não, eu já vou para outra parte aqui. O último ponto. Nunca é tarde para viver os propósitos de Deus. Nunca é tarde para viver os propósitos de Deus. Meu querido, tem muita gente achando que acabou, que não dá mais para viver conquistas em Deus, por causa da idade, pelo tempo que passou, pelas experiências passadas. Mas Deus fala para você hoje: você está achando que não dá mais tempo, que já é tarde? Quero dizer, nunca é tarde para Deus. Deus, Ele sempre chama, Ele sempre fala, porque o desejo, a satisfação dEle é ver os filhos dEle vivendo tudo aquilo que Ele sonhou para os seus filhos. O Pai não é assim? Se nós pais maus, o nosso sonho, nossa realização é ver os filhos vivendo aquilo que a gente sonhou. Você acha que Deus está feliz de ver você pela metade, sendo feliz, porque, não, Deus quer felicidade completa, satisfação plena, paz nele, segurança, tranquilidade, cura, satisfação, libertação completa. E daí às vezes você fala assim: puxa, mas eu já acho que não tem mais nada, porque faz 50 anos que eu estou aqui, eu já sou crente, já estou com 81 anos, talvez já estou ministério. Eu gosto do meu pai, estou falando isso porque não cabe a ele, porque ele fala: Marinho, eu estou aqui, enquanto eu estiver, está escrevendo, está fazendo folheto, está escrevendo livro também, estou incentivando ele a escrever livro, e está falando com todo mundo, está fazendo. É assim, na tua vida também. Daí fala: não, mas eu não tenho, meu problema não é a idade, meu problema é a minha vida, meu problema é o que eu vivo na minha casa, com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com os meus pais. Meu problema é o que eu vivo na igreja, meu problema é as frustrações ministeriais, que parece que nunca vai chegar. Eu quero dizer que nunca é tarde para você viver o que Deus tem para você. Amém, meu querido? Quero lembrar algumas coisas para você. Deus está falando hoje: nunca é tarde para viver os meus planos, as minhas promessas. Eu teria algumas, mas já quero ir por último exemplo. Na Bíblia, várias pessoas tiveram que esperar, e conquistaram, e tiveram a promessa, quase no final da vida, lá, mas eles viveram. Teriam vários, mas eu quero pegar só Abraão. Abraão, ele recebe uma promessa lá atrás, e ele vai vivendo, ele se torna peregrino, ele vai fazendo, e a hora que ele está desanimado, não acreditando: mas Deus, o Senhor prometeu, mas não, por enquanto eu só estou com um servo aqui, o Senhor falou que eu vou ser pai de multidões, mas não, e ele vai, e no final da vida dele, e Romanos diz, ele experimenta quantas coisas com Deus. Mas eu queria te convidar a abrir Romanos 4, de 18 a 21. Romanos 4, de 18 a 21. Lá no Novo Testamento, Paulo falando sobre Abraão. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, porque ele sabia que nunca é tarde para viver os planos de Deus. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e dava glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, aquele que cumpriu, aquele que fez as promessas, Deus,
era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meu querido, nunca é tarde. Eu fiz escolhas equivocadas, eu me arrependo tanto. Quero dizer que eu também, mas eu quero dizer que quando eu me posicionei, comecei a viver algumas coisas, e ainda continuo errando, mas eu sei que vou poder estar com 60, 70, 80 anos. Nunca vai ser tarde para eu viver os planos de Deus, porque o sonho de Deus é que eu os viva, porque Ele morreu na cruz, Ele enviou seu Filho, tudo que Ele fez é para que a gente pudesse viver todas as promessas. Ele podia olhar lá aquele povo nesse texto, Josué já cansado, aquele povo já, cada um na sua terrinha ali, cada um meio assim, já tá bom, para quem viveu no Egito como escravo, para quem ficou nesse deserto, um pedacinho de terra para nós já está muito bom. Deus, Ele não tem o muito bom o teu, o que Deus tem é o extraordinário dEle para você. O extraordinário dEle vai muito além daquilo que você pensa que é bom para você. A questão é a gente ter coragem de viver, a questão é a gente pegar esses ensinos, lembrar que Deus tem planos, Deus tem conquista para nós ainda. Lembrar que, quero repassar os 4 pontos, lembrar que a nossa condição, as dificuldades, tudo que nós vivemos, não interfere para que a gente viva os planos de Deus, porque não é baseado em nós, ou nas circunstâncias, é baseado na promessa, na palavra imutável e fiel de Deus, é baseado no seu poder, é baseado nele, por isso que nós podemos continuar crendo, por isso que nós não podemos parar no meio do caminho, desistir, e falar assim, tá bom, não tá bom. Eu quero dizer que Deus tem mais para você. Eu vim aqui para falar que Deus tem mais em casamentos aqui. Tem muitos casais que estão vivendo, e aqui muitos mesmo, não só aqui, que assim acostumaram com uma vida, poxa, é meu companheiro, é legal, a gente vive até, não, Deus quer que você viva em delícias, como diz a Dona Maria e o pastor Mário com 81 anos, Deus quer que você olhe para o teu marido e fale assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me deu o melhor, Deus quer que você tenha satisfação, creia que Ele pode consertar, arrumar, fazer algo novo, Ele tem algo novo para cada um, para ministérios, pessoas que sonhavam com seus ministérios. Eu não vim aqui na audição, mas gostei vou conversar com todos, o Lucas falando, o pastor André, o Fernando, eles falando lindo ver pessoas que foram dotadas de talentos, porque Deus não faz nada, Deus deu para você viver isso daí. E daí não é só no louvor, eu estou falando louvor porque eles falaram que ficaram emocionados de ver pessoas colocando aquilo que Deus colocou neles para a glória dEle, mas para você também, Deus quer te usar em tantas áreas, Deus quer te usar para ajudar pessoas, Deus quer te usar para salvar a tua família, Deus quer te usar para a gente se levantar como um exército e fazer essa igreja daqui 1 ano, daqui 6 meses não ter mais lugar, para a gente precisar, mas é para a gente ser uma igreja? Não, é porque se lotar, são vidas que foram resgatadas, vidas que estão sendo transformadas, vidas que estão sendo impactadas, famílias, sabe, se coloque de alma, corpo, alma e espírito, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, fale assim, sonhe, comece a sonhar com aquilo, com o teu ministério. Eu não tenho ministério, eu quero dizer que você tem ministério, a tua família é um ministério, mas eu quero dizer que essa igreja, se Deus te trouxe aqui, Deus tem ministério para você aqui, Deus quer te usar aqui, tem vários ministérios, tem ministérios que ainda a gente nem criou, mas que talvez a gente vai criar, sabe a partir do quê? A partir daquilo que Deus está falando no teu coração hoje, Deus vai falar, a gente precisa, são tantas as vertentes, tantos braços que a igreja precisa,
para fazer, para alcançar. E às vezes a gente tem 4 ministérios, mas ninguém quer assumir, ninguém quer fazer, ninguém quer, porque está cansado, eu não quero, meu querido, você está perdendo, porque você não sabe. Pergunta para Pedro, quando Pedro colocou o barco dele na mão de Jesus assim, pergunta para as pessoas aqui que têm feito isso. Meu querido, Deus te trouxe aqui para que você viva o mais, e o mais vai passar pela tua disposição em viver esse mais, em você levantar do teu lugar, você fazer como Josué, acho que tá bom, não, tá bom, eu preciso me levantar. O que é, Deus? Tem mais terra, como que é a estratégia? Se você continuar lendo o capítulo 13, você vai ver que Josué se levanta e que Deus começa a dar instruções. Você pode falar, pastor, quais são as instruções? A primeira é você falar, eis-me aqui, Senhor, hoje eu quero me levantar para viver tudo, não uma parte, tudo que o Senhor tem para a minha vida, tudo que o Senhor tem para a minha casa, tudo que o Senhor tem para a minha família, tudo que o Senhor tem para essa igreja, tudo que o Senhor tem para essa cidade, tudo que o Senhor tem para esse país. Pode me usar, pode usar os meus recursos, pode usar a minha capacidade, pode usar a minha paixão, minha força, pode usar os meus rastelos, pode usar as minhas ferramentas, pode usar o que eu tenho. Mas eu sou fraco. Mas eu ouvi nessa noite que o Senhor, eu colocando nas tuas mãos, até a minha fragilidade se torna em poder, em força, porque o Senhor se manifesta em tudo isso daí. Que nessa noite você se levante, meu querido, crendo que parece que esse dia nunca vai chegar, mas depois dessa palavra, chegou para Josué, chegou para Moisés, chegou para José, chegou para os apóstolos, tem chegado para a minha vida, tem chegado para cada um de nós aqui. Mas que nós possamos, se você tem pensado em parar, ou até, se você já parou, se você já se acomodou, se você está feliz, estou feliz com a minha vida familiar, você está feliz com a tua vida espiritual? Você está feliz com a tua vida ministerial? Eu estou feliz com a minha vida espiritual, mas não estou feliz com a minha, estou feliz com a minha vida ministerial, mas não estou feliz na minha casa. Não, Deus, Ele quer, é tudo, dá para entender? Dá para entender? Que Deus, Ele quer fazer algo completo, tudo, não é uma parte da terra, é toda a terra, não é algumas pessoas, é todas as pessoas, não é uma parte da família, é toda a família, não é um filho, são todos os filhos. Todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz sobre eles será abundante. Isso é promessa de Deus, isso é promessa de Deus. Não, eu já consegui trazer para a igreja o meu irmão, mas tem mais, tem mais. Não, a palavra de promessa é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa, a sua família, todos, é completo o que Deus faz. E eu quero terminar com aquele texto de Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em vós, na vida de vocês, na vida dessa igreja. Aqui eu estou profetizando para essa igreja, para os ministérios, para os líderes, para as células, para a minha vida, para a vida dos pastores, para a tua família. Coloca aí, aquele, eu estou convencido, eu estou certo de que aquele que é esse Deus poderoso, maravilhoso, incomparável, aquele que começou uma boa obra em vocês, que já fez algo na tua vida, na tua casa, em algumas partes, algumas conquistas. Talvez você já conquistou algumas coisas, você já caminhou, você já correu,
mas aquele que começou, ele só está começando a boa obra em vocês, Ele é fiel, Ele é um Deus que completa, e Ele vai completar essa boa obra na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, nessa igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, e vamos cantar.